ótimo, não preciso participar hoje, tchau. Não, você pode puxar Quando for puxar rapidinho, as coisas ali, tu puxa o microfone, mano. Não, pode ser. Aí eu te alcanço o meu e vamos aí. Top! Vim beber e comer de graça. Eu não sei o quanto tu tá entrando quando tu fala, mas puxa o meu microfone quando tu quiser falar. Ué. Né? Ou do Diogo. O Diogo fala tão pouco. Você tá falando bastante, eu vou defender. Eu vou ficar quieto aqui. Então. Tá, galera, então nós temos um pequeno problema técnico, vamos se virar aqui. Eu vou encomendar outro cabo aí pra substituir um cabo ali com defeito. A gente tem um problema técnico. Mas ó, a mesa de som e os cabos fizeram a gente demorar mais pra ter um problema técnico do que a média. Tá bom, após esse caos todo e o fato de vocês conversando aí, quem quer fazer as honras aí? Quem que manda? Eu sou Marco Bertoncini e uma idosa usava uma pedra de 3,5 quilos como peso de porta, na Romênia. Daí ela tinha achado num rio. Ela tava passando num rio no sul do país e achou a pedra bonita. Vou levar pra casa. Botar lá, um peso de 3,5 quilos. Daí ela morreu. Caramba. Daí... Sequência de eventos. Calma. Daí Causado um familiar... Já virou um jogo, né? Tipo, a pedra causou a morte da senhora? Podia ser um minigame, né, cara? Daí um familiar herdou a casa e depois de um tempo ele começou a olhar pra pedra. Pô, que pedra estranha, cara. Vou levar lá no museu ver o que é. Nos fim das contas, era uma pedra de 3,5 quilos de âmbar. Que vale 6 milhões de reais. E tava como peso de porta na casa da velha. E ela morreu. Sem saber que tava podre de rica. Caramba. E imagina, na Romênia, que é o equivalente a 1 milhão e alguma coisinha de dólares, né? Na Romênia, fiquem ligados com seus pezinhos de porta, galera. Às vezes podia ser aquele bagulho que é secretado por baleia. Sim, tá ligado? Eu sou contra qualquer mas coisa o âmbar é mais caro ainda. Tem uma outra parada que é super... É o vômito de baleia, né? Vômito de Daí baleia. usa pra fazer perfume e tudo. Cara, âmbar é... Mais caro ainda. É resina de árvore, né? Meio fossilizado, não é? Isso. Até 90 milhões de anos. Daí os caras usam isso aí não porque é bonito, etc. Pra estudar, né? Preserva material genético, etc. Enfim. Boto fé. 6 milhões de reais como peso de porta. E segurava bem a porta? Porque é pesado. Até estranho. Falei, cara, primeiro, ela é uma véia. Segundo, é 3,5 quilos de pedra que ela carregou até em casa. Sem saber o que era. Ela viu uma pedra. Quantas pedras de 3,5 quilos tinha lá, mano? Tá ligado? E ela olhou pra essa aqui. Adorei essa pedra. Eu vou levar até em casa 3,5 quilos. Como pai de uma criança de 2 anos, eu conheço bem esse comportamento. Eu peguei uma pedra e carreguei até em casa. E botou lá com o peso de porta, cara. Tá. Eu sou o Diogo Furukawa e... Cara, pode ser que seja uma fake news. Pronto. Mas é uma notícia que caiu na minha timeline. Tá verdade. semana. No Facebook tava tudo em caps? Não foi isso. Mas é assim, arara que gritava foda-se no alto de árvore é resgatada após ser atraída por maço de cigarros. Cara, eu vi essa notícia, eu quase mandei no grupo, daí eu pensei assim, não, acho que eu vou guardar esse negócio aqui. Meu Deus. Mas, cara... Sem contexto, isso é tão bom. Eu não quero contexto. Não, é tipo, o comentário é assim, todas essas palavras estão na Bíblia, tá ligado? Tipo, comentando essa manchete. Tipo, era alguém fazendo piada, assim, né? Mas então, foi na Suécia, em Gotemburgo. Uma arara, ela meio que fugiu, né? Se refugiou no alto de uma árvore. Daí, quando foram resgatar ela, tipo, os, né, sei lá, bombeiros chegaram pra resgatar ela, ela começou a gritar, foda-se. Tá em inglês. E daí ela ficou nesse galho da árvore, tipo, uns 7 metros de altura, e ela não saía. Facão! E daí, tipo, pelo tutor da ave, ele falou assim, não, ela tem medo de escuro. E tava de noite. Daí ela ficou lá, tá ligado? Ela não saiu do lugar, ela ficou parada. E daí, após várias horas tentando resgatar, por sugestão também do tutor do animal, usaram um maço de cigarro pra atrair ela. Pô, o cara se entregou, né, velho? Maus tratos, fudido. Não deixa esse cara ter filhos. Tá ligado? Foda, né, cara? Como que ele tá criando? Pô, Como que ele tá criando essa mano. ave? Mas, e daí no final da notícia, tipo, deu certo, pegaram a ave, e ela, tipo, quando ela foi reencontrar com o tutor, ela deu bicadas nele. Ok, Caralho, separa esse tutor desse bicho. Acho que... Porra, Marlboro vermelho, porra! Não, tem que ter aquela voz de fumante. Letra Nagli, né? Foda-se! Tecnocratas! Economista que não se preocupa com o dinheiro das pessoas é um tecnocrata. Como é que é o nome dessa mulher, porra? Caralho. Puta, esqueci Nagli? o nome. Não. Letra Nagli Essa é uma outra. economista, pô. É. Essa que morreu aí. Bem old school, essa é aquela aqui. Fecha a porta aí, porra! Sim. Dá aula com cigarro na mão aqui, né? É muito anos 80, né, velho? É. E eu sou o Diego Kerber. E tem várias traduções que a gente vê, por exemplo,
O filme tem o título em inglês, a gente traduz por português, aí sai coisas maravilhosas, tipo o Poderoso Chefão, que a gente sempre pega no pé, né? Pô, podia ser só o Padrinho, né? A gente tenta dar uma valorizada e tal. Mas vocês já viram que os franceses traduzem do inglês pro inglês de novo, os títulos dos filmes? Só que eles têm uma energia meio Marco. Eles traduzem do inglês pro inglês lixoso. Xingres. Vocês vão perceber um certo tema nas escolhas deles. Por exemplo, Hangover, né? Em português, Se Beber Não Case. Em francês, ele se chama Very Bad Trip. Em francês, o título é Very Bad Trip. Em inglês, tá escrito Só em que inglês, escrito não é em inglês. francês. Que Não confundam, gente. Tá escrito em inglês Very Bad Trip. Exatamente assim. The Other Guys, que em português virou Os Outros Caras, é Very Bad Cops. E além dos Very Bad, eles também têm uma coisa por sexo. Not Another Teen Movie, que não é mais um besterol americano, é Sex Academy. Imaginei. Aí o Step... Not Very Bad Sex Academy. O Step 2, The Streets, é o que virou aqui Ela Dança, Eu Danço 2 no Brasil. Maravilhoso! Então, lá se chama Sexy Dance 2. Justo também. A Eurotrip, que daí teve um momento Brasil nessa tradução. Eurotrip que vira Eurotrip, passagem para a confusão. Tá. Sessão da tarde total, essa descrição. Então, Eurotrip vira Sex Trip. Caralho, esse francês, pau duraço. O No String Attached, que em português fica sem amarras, né? O filme é sobre, né, relacionamento de amigos meio com benefícios ali. Ele é todo sutil, e o título também é sutil, mas em francês eles disseram, não deixa sutil não, Sex Friends. E aí tem os momentos em que os franceses acham que o título não é forte o bastante. Então, por exemplo, Cocaine Bear, que é um filme zoado, né? Você já sabe que esse filme é louco. Que em português é O Urso do Pó Branco. Não é tão ruim, eu assisti. Ai, meu Deus. Só de mais urso. Cara, porque a história já é bizarra, né? Então... Mas então, eles acham que Cocaine Bear não é louco bastante. Então eles mudaram pra Crazy Bear. E aí eu gostei muito que nessa thread do Twitter que eu achei esse rolê, eles decidiram, vamos francesizar mais outros títulos. Então, por exemplo, Batman vai se chamar Sexy Bat. O Titanic vai se chamar Very Bad Boat. Não, mas Batman tinha que ser Very Bad Bat. Também. Sexy Very Bad Bat. Pô, mas o cara botar Very Bad Boat no Titanic já é um puta spoiler, pô. Sacanagem. Mas é um filme sobre um evento histórico, eu acho que não tem spoiler, né? Velho. O Jaws, né, que é o tubarão, viraria Very Bad Shark. E pra mim o melhor é o The 40-Year-Old Virgin, né, que é o virgem de 40 anos, que em francês deve se chamar No Sex Man. Tem uma pegada meio chinês aí, não é? O chinês não traduz assim, né? Tem uma pegada assim, verdade. Né, cara, o que eu recebo de anúncio, cara? Eu recebia, né? Agora eu não tô mais no Instagram. Mas, tipo assim, sei lá, Temu, AliExpress, daí tem 6 miniaturas e tem o títulozinho rápido deles. É tudo isso aí, cara. É tudo, sabe, traduzido literal o negócio. Então, eu acho que é várias camadas de tradução. Chega uma hora que não sabe mais. É um telefone sem fio de tradutores, aí chega, cara, cada coisa bizarra. E galera, esse é o Você Não Precisa Saber podcast, ou como ele provavelmente vai ser apresentado na França, The Very Not Necessary Podcast. Posso, por favor? Oi? Puxa. Vai. Eu vou dar aquela respirada bem funda e dizer: puta que pariu, a gente conseguiu fazer uma entrada inteira! Eu tô tão feliz, meu Deus, eu tô chorando. Obrigada, Deus! Galera, olha só, o tema que eu quis trazer pra hoje é uma história que... Tem uma história que assim que eu leio, eu dou uma risadinha de não, isso vai ter que ir pro podcast. Que é a tal da história da Ilha de Graham. Porra, graças a Deus, mano, porque eu tava assim, ó. Caralho, será que o tema é tradução e eu pensei alguma coisa errada? Mano, que porra é essa? Não é que ele vai com essa rapidinha, tá ligado? Será que eu entendi errado? Ok, normalmente a minha rapidinha tem a ver com o tema. Não, hoje foi freestyle mesmo. Tá. Vocês não pesquisaram o tema errado. Ah, tá. Na verdade, eu achei que tava preocupado que você só disse que tinha achado uma coisa. Não, foi o Diogo que disse que achou só uma coisa. Não, eu falei que eu separei um caso que eu achei lá. É fuck you! É porque... Fuck me, fuck you, fuck todo mundo. É que às vezes eu trago só uma coisa e fico torcendo, não seja isso que ele vai trazer, não seja isso, porque eu só achei isso e tomara que ele não gaste. Mas vamos lá, a história que eu tenho é da Ilha de Graham, ou Ilha de Ferdinandeia, ou a Ilha de Julie. Tem vários nomes, né? Normalmente você sabe que quando um lugar tem uns 3 nomes, você sabe quanta gente trocou soco por aquele lugar, né? Sim. Quanto mais nomes um lugar tem, mais gente trocou soco pra ficar com o dono daquele lugar. Mas vamos lá, a história começa assim, 1831, num povoadinho ali da Sicília, toca música italiana de fundo e o pessoal fazendo gesto com as mãos.
Sou meio árabe ultimamente. O Marco tem errado os temas ultimamente. Ô, isso é Poderoso Chefão, porra. É que Tá, entendi. Você é um cara de cultura, porra. Começa a cantar aquela tarantela, vai. Então tava lá o pessoal fazendo como eles fazem o dia inteiro. Na verdade, a Cecília tava numa crise fodida, então eles provavelmente estavam sofrendo. Triste. É. Toca música triste. Música italiana triste. Tarantela no saxofone. Pega a tarantela, baixa 3 oitavas e é... Mas, então, ouviram um puta estrondo. Aí começou a dar um cheiro de enxofre. Vários moradores lá começaram a dizer, pô, um cheiro esquisito e tal. E aí viram uma coluna de fumaça gigante vindo do mar. Cheiro de enxofre e a galera... Isso, ninguém tem WhatsApp pra mandar mensagem e descobrir exatamente o que estava acontecendo. Então, aquele boca a boca que começa a inventar desde histórias que tinha um barco pegando fogo até monstros. Que o pessoal relatou que borbulhava água. E começou a morrer peixe. Sim. Ah, sim. E aí a coisa ficou mais inventiva em o que estaria acontecendo. Eventualmente, o relato de monstro, inclusive, porque tinha uma coisa gigante lá. Caramba. E aí, tu não ficou... Era o Kraken. Eventualmente foram descobrir que o que tinha acontecido ali é que tinha nascido uma ilha. O estouro de um vulcão tinha aos poucos empurrado uma coluna de terra e fez... surgiu uma ilha. Do nada tinha uma ilha no meio do Mediterrâneo. E a droga da ilha me inventou de nascer num lugar crítico de circulação de mercadorias pelo Mediterrâneo. Porque ficou entre a Sicília e a Tunísia. Então fica ali num estreito. Numa região ali de muita passagem de comércio. E aí, todo mundo quer essa ilha. Se ela fica no meio de um rolê, você quer... pelo posicionamento dela, e até porque o Mediterrâneo tinha muita atividade de corsário. Que é basicamente a pirataria legalizada, né? Então, Então, sabe tudo que é fora da lei? Não se aplica se outro barco for de um país que eu não gosto. Então, o que acontecia? Corsários atacavam o Mediterrâneo e ter uma ilha ali era muito estratégico justamente para lidar com eles, né? Quando você tem uma base ali para lidar com corsário e tudo mais. Pra enterrar o tesouro, né? Todo mundo sabe que tem que enterrar o tesouro na ilha, tem que fazer uma mapinha, né? Tem que ser uma ilha. Tem que ser uma ilha. E tem que ter uma caveira na ilha também, né? Só que a ilha também tinha um problema. Ela estava muito bem posicionada, mas assim, não era um metro quadrado assim, muito valorizado, assim. Não é um nível, sei lá, Itapema, Balneário Camboriú aí que tá meio caro o rolê ultimamente. Fora que é um pedaço, uma pedra gigante no meio do mar, né? É mais ou menos uma pedra. É pior que isso. Ela é uma... Peraí, deixa eu achar o nome. Ela é escória. Não precisa ofender. Escória mesmo. Caramba. Tipo, eu não sabia, mas existe uma pedra que se chama escória. Ah, tá. Sim. Também. Inclusive, a raiz não é exatamente Deve vir da pedra, né? a mesma. É que a escória, quando você puxa do grego... Eu até fui ver porque que a palavra é muito parecida. Escória, quando você puxa do grego, é de rejeitos mesmo. Tá ligado? Então, por isso que a gente diz escória, porque a gente tá basicamente chamando alguém de merda. De um jeito mais elaborado. Só que tem a escória também para essa expressão. A pedra de escória é material vulcânico que saiu em algum lugar que ele resfriou muito rápido. E aí as bolhas fizeram ele ficar poroso. Então a escória é uma pedra, mas é uma pedra toda meio quebradiça, toda meio queijo pedroso, assim, tá ligado? Parece isopor. Eu gosto muito de pensar que tem alguém que entende de geologia. Tá escutando como eu descrevi. Queijo queijoso. É um queijo meio pedroso, meio quebrante, assim. Mas pense um queijo queijoso, meio pedrante, meio quebrante. A gente tá meio geólogo hoje, né? Eu falei da pedra de âmbar, agora tô trazendo... agora eu tô trazendo escória. Que é o material de qualidade que a gente traz pra esse podcast. Eu trago um negócio de 6 milhões, ele traz escória, é foda, né, mano? Então, vamos lá. O tamanho. Qual era a área essa massa gigantesca de escória? Ela chegou a ter um pico de uns mais ou menos 60 metros de altura. Assim, 63 metros de altitude. E ela tinha mais ou menos 5 quilômetros de diâmetro. Porra! Ela tinha, inclusive, 2 lagos. Apesar que eu acho um pouco de sacanagem, porque dado o tamanho dele, é tipo 2 poças d'água em cima do negócio. Sim. Porque 5 quilômetros de diâmetro, se você faz uma linha reta, não é uma mas coisa 5 quilômetros de um mesmo material assim, escuro, igual... Porra. É por isso que começou a vir o pessoal dizendo que era um monstro. Porque a água borbulhava, os peixes morreram e, de repente, surgiu um bloco Dava de ver de longe, gigante no meio do mar. Que era isso aí, que era a tal da ilha. E agora a gente entra nos 3 nomes dela, porque o que aconteceu? Apareceu uma ilha num lugar muito bem posicionado, o pessoal quis disputar de quem que era. Então, o primeiro a chegar lá foram os ingleses e plantaram a bandeirinha deles do... Caramba, os ingleses. Os ingleses. Os ingleses. Tá ali do lado da Itália. Mano... Onde é que o inglês não tá? Em 1871. Inclusive, eu achei bem bacana dos ingleses fixar uma bandeira e dizer que é deles num lugar em que ainda não mora ninguém. Normalmente tem alguém morando, eles fazem igual. Não precisa expulsar ninguém. É verdade. Então, eles nem ofenderam ninguém ainda, tá ligado? E assim...
5 quilômetros de diâmetro, de pura escória, não mora ninguém, mas aposto que o Trump já taxava se deixasse essa massa de pedra aí. Mas beleza, foram lá os ingleses, colocaram a bandeirinha deles. Aí depois, na sequência, porque ela também é conhecida por Ferdinandeia, veio o rei da Sicília, né? E foi lá e o Ferdinando II disse, ó, é minha. Coisa de monarquia, né? Colocaram o nome Ferdinandeia porque o rei era o Ferdinando. Da Sicília, né? A Itália não era nem unificada. Eles não eram um único país. As regiões se odiavam e cada uma era um país separado. Não é que nem hoje, que é um único país que as regiões se odeiam, mas são da mesma nacionalidade igual. Né? Então, veio o rei da Sicília, aí a França também foi lá e disse, não, pera, é nossa. E como ela surgiu em julho, chamaram ela de Júlia. Que é o terceiro nome da ilha. E os espanhóis, sei lá, tá todo mundo dizendo que é deles, então nós também, sei lá, não tem nem nome. A Espanha, eu encontrei na minha pesquisa que a Espanha também reclamou propriedade, mas não tem nem o nome que os espanhóis têm. Então, tipo, os caras disseram, eu acho que é nosso também. Depois a gente pensa o nome. Aí entrou numa disputa sobre de quem seria realmente o negócio. E enquanto rolava a discussão, que obviamente nunca chegaram num consenso, porque, né, em vez de pegar e o mundo se uniu e criou ali uma ilha que era muito importante pra todo mundo discutir ali sobre ele. Não, ficaram brigando de quem que ia ser o negócio, cada um deu seu nome. 5 meses depois, enquanto eles ainda não tinham decidido de quem a ilha ia ser, a ilha não existe mais. Porque o que acontece? Como ela é feita de escória e tá no meio do Mediterrâneo, tomando onda, então é uma pedra toda porosa, que nem eu falei, ela foi quebrando. Então, enquanto os caras iam discutindo, eu quero que você imagine um francês, um espanhol, um siciliano e um inglês. Os 4 batendo boca enquanto aos pouquinhos desmancha uma ilha atrás deles. Resultado, em 5 meses, a ilha não existia mais. E ainda não tinha um acordo de quem que era a ilha. A ilha não existia mais e eles ainda estavam dizendo de quem que ela era. De quem ela foi, né? Tipo isso. Então ela desapareceu. Desde então. Nunca mais ressurgiu. Por exemplo, existe um papo de que ela teria sido destruída, que ela teria começado a submergir de novo. Submergir não, ao contrário. Emergir de novo. E tem um papo de que um caça americano com uma bomba de profundidade teria confundindo ela com um submarino líbio em 2010 e teria bombardeado ele achando que ele era um submarino. E aí isso teria destruído a ilha que tava começando... America! Fuck it! Mas, tipo assim, não é tão... Essa história é meio suspeita porque os únicos 2 lugares... Tem notícia, tá? Em sites mesmo, assim, tipo... Como é que é aquele que tem um corvo? Mas é muito suspeito. É britânico, Inter alguma coisa... Sei lá. Tem uns 2 sites de notícias. Não é bem independente, é menos... É tipo umas fontes estranhas que o Marco às vezes cita, um site bem nada a ver. É o mais próximo do jornalismo que isso chega. Mas é que tem 2 sites jornalísticos que tem uma notícia, só que um menciona o outro como fonte, que é bem estranho. Mas a história que teria acontecido esse bombardeio. E a outra história é que é uma região que tem muito sismas, né? Tem muito atividade vulcânica, muito tremor e tal. E começou a subir de novo ali aquela região, aquele bloco de terra de novo. Inclusive, se você ver, tem um escaneamento recente com uma tecnologia mais recente pra ver o fundo do Mediterrâneo, tá lá em cima a pontinha, tá ligado? Qualquer hora ela sai. Então, foram mergulhadores sicilianos e colocaram uma bandeirinha debaixo da água já. Tipo, eles não estão mais esperando a ilha sair. Eles já estão fincando uma bandeirinha, que é uma das bandeiras mais feias do mundo. Vocês estão ligados que é a Trinacíria. Basicamente uma cara, que é a medusa, e 3 pernas pros lados. Tô ligado. Tá ligado? Tem aquela... a melhor descrição dela é que ela é a bandeira da ilha de Man. Sim. Que também são 3 pernas, mas são 3 pernas de armadura. Isso. Tá ligado? Tá. Só que ele disse, é a bandeira da ilha de Man, só que tá pelada. Porque as pernas estão peladas, as 3, assim, e aí tem uma medusa no meio. É feia. Aqui, ó, é assim, ó. A bandeira da Sicília... Como é que não tem um limão na bandeira da Sicília, cara? Que sacanagem, pô. Né? Então isso aí é tipo uma espinha da terra, assim. Qualquer... Foi lá, tá bem em cima. Agora tá vindo de novo. Qualquer coisinha ela sobe. Tipo, sei lá, daqui a milhões de anos vai ter provavelmente uma ilha lá de verdade, né? Não, se o aquecimento global ir mais rápido, né? Não. E o nível do mar subir mais rápido. Mas tipo, é meio que como são formadas, né? As ilhas vulcânicas, assim, sei lá. Então, talvez eventualmente viram um atol, sei lá, essas paradas, assim. Mas aí, de novo, nesse lance de se preparar pra ilha vir, teve até um evento, cara. A Sicília os caras fizeram um evento, pegaram o Príncipe Carlo, Duque de Castro, porque ele é um descendente do Ferdinando II, e ele foi lá e a mulher dele fizeram todo um evento em cima de um barquinho, olha só,
Essa aqui já foi nossa ilha e será sempre lembrada como siciliana. Foi uma das frases que ele disse. E aí eles fizeram uma pedra de mármore pesando 150 quilos que estava escrito: esse pedaço de terra, uma vez Ferdinandeia, pertenceu e sempre irá pertencer ao povo da Sicília. Daí nasce uma ilha do lado, tá ligado? A pedra de mármore continua no fundo. Então, eles colocaram isso no topo e 6 meses depois ela tinha quebrado em 12 pedaços e não subiu nada, né? Ai, cara. Tava largado lá. Agora tenta dizer aquela frase de novo sem se perder nela inteira. Tá. Esse pedaço de terra, uma vez Ferdinandeia. Cara, o nome da ilha é muito ruim, tá? Desculpa. Ó, é melhor ficar embaixo d'água. Se tu vai sair debaixo do mar e vai se chamar Ferdinandeia, eu ficaria embaixo do mar. Eu tô do lado dos... Quem chamou de... Qual que era o nome dos britânicos? Tem a Júlia. Nós podemos escolher o Graham. A Ilha de Graham, que tipo, eu fui tentar descobrir quem que era o Graham que tava sendo homenageado e eu defini ele como era uma pessoa lá. Tá. Tipo, era um cara do meu bairro, tá ligado? Ele é mencionado em alguns artigos da Wikipedia, mas ele é aquele link vermelho. Ele não é relevante bastante pra ter uma descrição. Tá, como é que os franceses não chamaram de Very Bad Ilha, mano? Júlia, tiveram a puta oportunidade na mão, cara. Very Escória. Very Escória. Very Bad People Island. Very bad story. Mas pra mim, melhor os espanhóis que eu nem achei, nem deram nome pro negócio, porra. É minha, eu não tô nem interessado em dar nome. Tipo, a galera que tem gato e daí o nome do gato é gato, porque nunca se deu o trabalho de dar um nome. Adendo. A Malu em Chapecó tinha uma galinha que não era galinha, tá ligado? Como é que vocês vão chamar espanhóis a ilha? Vamos chamar ela de ilha. É ilha, a nossa ilha aí. Então, galera, essa é a minha historinha aí hoje foi tão longo assim. Hoje tava na cara não, Saúl, na cara não. Pô, já teve 25 minutos de gravação só disso aqui, pô. Dá nem tempo pra fazer um napolitano. Eu tenho... Como não? Tinha até Sicília, porra. Pô, a gente tá muito exigente, gente. O que você achou aí, Diogo? Tá, eu tenho... É sobre uma ilha também, olha só. Porque, né, territórios disputados geralmente acabam caindo em ilha. Mas, então... É uma ilha que fez parte de uma quase guerra. Não sei se vocês já viram essa. Em que a única fatalidade... Vou atacar! Como é que é uma quase guerra? A única fatalidade dessa quase guerra foi um porco. É a Guerra do Porco. Não! Tá brincando? Cara, vai ter um link na Wikipédia escrito Guerra do Porco. Tem. Clicável. Sim. Não, mas tinha Guerra dos Toyota e é um link clicável também, pô. Mas então, foi a ilha de San Juan. Ela fica no noroeste dos Estados Unidos, entre o estado de Washington e a ilha de Vancouver. Pô, mas Vancouver é uma região bem habitada, então. É bem lá no norte, noroeste. Eu tava achando que era uma briga de camponês bizarra em lugar nenhum. Não, é tipo Washington. É um lugar, tem um Starbucks do lado de onde os caras brigaram. Quase isso. Tem um... E do outro lado tem um Hortons, né? É Hortons que tem no Canadá? Hooters. Sacanagem. Então, mas essa é a ilha de San Juan. Ela é a segunda maior ilha das ilhas San Juan. Que não faz o menor sentido. Porque as ilhas... E a outra, como é que se chama? É um arquipélago de ilhas. Tá. São as ilhas San Juan. E não é a maior ilha. A maior ilha é a Ilha das Orcas. Tu encontrou esse tema pelo Orca. Não. Fala aí. Tá reaproveitando pesquisa de novo, Então, a disputa ela começa após o Tratado de Oregon, 1846. Que determinava que o 49º paralelo... Linha do Equador, né? Paralelos, 49º paralelo. Seria a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Com a ilha de Vancouver permanecendo britânica / canadense. Que na época o Canadá ainda... Quer dizer, ele ainda é, né? Sei lá, parte da Grã-Bretanha. Mais ou menos, é. Eles gostam da rainha pra caralho. It's complicated, quando você pergunta o relacionamento entre eles. E daí Vancouver, tipo, ele meio que avança em cima desse paralelo, mas concordaram que ia ser canadense. Porque já tinha forte, já tinha tudo lá. E só que ele não determinava, nesse arquipélago que tá entre Vancouver e o continente, qual dos canais entre as ilhas que seria a divisão dos territórios. Tá. E então, tipo, as ilhas lá desse arquipélago passaram a ser meio que territórios em disputa. Né? Ninguém concordava a quem pertencia as ilhas. Daí, em 1853, a Hudson Bay Company, que é uma empresa canadense / britânica ali, né? Quando eu falar canadense ou britânica, é intercalável os termos aí, eu acho. Ela é uma empresa muito grande canadense lá, construiu fazendas na ilha pra meio que
dizer assim, esse território aqui é nosso, né? Reivindicar a posse do território. E como como as fazendas na ilha, esses negócios estavam indo bem, os americanos olharam aquilo lá, não, a gente quer um pedaço disso aqui também. E mandaram colonos pra ilha também. Então, tinha... tava lá os canadenses com essa empresa lá, essa fazenda e tal, criando porco, né, plantando coisa. Daí chegou os americanos lá, eles, pô, que merda é essa, né? Os canadenses acharam que isso era ilegal, assim, mas... Não foi nada, pediram desculpa e foram embora. 1853, os caras, né? Canadenses. Daí, e ficou meio que nessa disputa... 853? 2 anos de diferença da ilha de Graham. É, né? Não é quase contemporâneas, assim, por 2 anos. É. Desculpa, 20 anos. Então, 20 anos. Não, é muito perto, né? E daí, em 1859, 15 de junho de 1859, as tensões entre americanos e canadenses subiram muito quando Lyman Cutler, que era um colono americano, matou um porco que estava comendo a plantação de batatas dele. Ele tinha uma plantação de batatas lá, ele olhou pela janela, viu um porco comendo as batatas dele, foi lá, pegou uma arma e pau. Matou o American Way, né? Sim, exatamente. Porra, invadiu meu terreno. American! Cara, tem que botar... tem que botar o grito da águia. Da águia careca lá. Tá. Só que o problema é que esse porco ele pertencia a um irlandês, Charles Griffin, que era empregado da Hudson Bay. Tá. E ele administrava a criação de porcos da ilha. Então, ele tinha as fazendas de porcos e ele também tinha os porcos dele, que ele criava, que ele deixava soltos pela ilha, assim. Tá. Daí, os caras eram vizinhos, né? O porco foi lá, tava comendo as batatas, daí, o Cutler, que é o fazendeiro lá das batatas, ele ofereceu $10 como compensação. Que isso comprava um caça. Um iate. Então, eu encontrei metade do Canadá. Equivale a $350 em 2024. Só? Eu até achei que ia ser mais. Eu achei que ia ser mais também. Mas... só que daí o Griffin falou, não, eu quero $100. Daí o Cutler... Isso paga um iate. Daí o Cutler ficou puto, tá ligado? É o caralho que eu vou te pagar $100, tá ligado? American! Sei que devia me pagar porque ele tava trespassing, tava invadindo meu terreno, tá ligado? Get out my property! E daí o Griffin, ele pediu auxílio para as autoridades britânicas, pediu pra prender o cara e expulsar todos os colonos americanos da ilha. Caralho. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Você está impossível. O negócio Ele deu uma escalonada, né? Escalou rapidamente o negócio, assim. O quê? Um porco morto e de repente, assim, todo mundo fora, E o porco minhas regras. Os colonos americanos, daí, que merda é essa, né? Daí pediam auxílio pro território de Washington, que seria... O Washington é o estado lá, né? O estado lá do Noroeste. Que na época não era um estado, era o território de Washington. Daí eles pedem proteção pro exército americano, né? Daí, o general brigadista William Harney comandava o departamento do Oregon, que é meio que o que gerenciava todo esse noroeste lá. Sim. Né? Que viria a ser os Estados Unidos, porque ainda não é os Estados Unidos. Né? Sim. Ainda é... Estados. Ainda eram estados. Porque ainda eram... As 13 colônias, ainda era território, colônia, ainda é um negócio, eles já se separaram dos britânicos, mas ainda não teve guerra civil, ainda não virou... Nem tinha começado o Marvel Comic Universe, né? Então... Pra tu chegar na Guerra Civil, faltava muitos filmes ainda. Daí ele... De todo mundo nessa mesa, eu nunca imaginei que o Diego ia soltar uma piada de nerdola nesse nível. O que tá acontecendo aqui? Porra! Ai. Tá. Então, ele envia o capitão George Pickett e 66 soldados pra resolver a situação. Caramba, com ordens... Tranquilo discutir com alguém, né? Assim. Com ordens de impedir os britânicos de desembarcar na ilha. Então, foi lá um monte de soldado americano, fincou o pé na ilha e não podia deixar os britânicos entrar. Os britânicos, olhando essa situação, mandaram 3 navios de guerra da Marinha Real. Sob comando do capitão... Eu botei os nomes, mas os nomes foda-se, né? É o capitão Geoffrey Hornby. Tá, ok. Não significa nada pra gente, né? Mas tá, então essa situação, ela continua escalando, tá ligado? E daí, até que em agosto de 1859, né, que a gente tava, já tinham 461 americanos na ilha, com 14 canhões, montando forte já, né? Encarando 5 navios de guerra ingleses
que contavam com 70 canhões e 2.140 soldados. Meu Deus, alguém levou bem mais a sério. Né? Só que quem tava na ilha meio que tinha o high ground. Ah, entendi, claro. Eu fico pensando... Ia ser os 400 de San Juan aí. Ao invés dos 300 de Esparta. Eu tô pensando, os caras cavando trincheira e um vira pro outro. Sobre o que é isso mesmo? Se eu não me engano, era sobre um porco. Não, Daí, enquanto eles estão descobrindo isso, a ilha afunda. Foda-se o mundo! A história do porco, ela não se perde. Tipo, todo mundo sabe quando começou esse negócio. Então, tipo, quando o almirante da Marinha Real, Robert Baines, chega, ele fala assim, cara, não, a gente não vai tentar invadir, a gente não vai escalar esse conflito mais por causa de um porco. A gente não vai fazer isso. Eu tava me perguntando quando é que surgiu essa pessoa. Surgiu a pessoa sensata. Chegou adulto da sala. E daí, quando as notícias dessa crise chegam nas capitais, em Londres e em Washington, DC, né? Que é lá na outra costa dos Estados Unidos, no caso. E daí eles tomam medidas pra acabar com o conflito. Pagaram o porco? Não. Cara, eu te falo assim, eu não sei o que aconteceu com os fazendeiros. Eu sei o que aconteceu no final da história. Eu me pergunto quanto custou em logística mover tudo isso. Sim, porque na época também, por cara atravessar os Estados Unidos era, muito, muito tempo, né? Você se deslocava meses, aí morria de cólera no meio do país e você não chegava. Eu entendo a história americana. Era atacado por índios, sei lá, né? Então, daí com as negociações, os dois lados concordaram que eles iam botar uma junta militar lá. Os dois países iam ter, sei lá, 100 soldados de cada lado ocupando a ilha. Até que o acordo diplomático pudesse ser costurado. Né? E daí, só em 1871, pós-Guerra Civil Americana... Meu Deus! Que no Tratado de Washington, eles fizeram um tratado daí já com os britânicos, né? Diz que eles pagaram pra tentar acertar todas as... Não. Indenização, tá ligado? As pequenas questões entre os países, questões de fronteira, Canadá, essas coisas. Daí foi resolvida essa disputa. No tratado, tipo, a situação da ilha foi julgada por uma entidade internacional. Os dois países concordaram que ia ser o imperador alemão, Wilhelm I. E que chega e pergunta... Esse cara tá no Civilization, pô. Wilhelm. Deve estar. E daí ele deu a posse da ilha pros americanos e... E o porco? Ninguém vai resolver o porco, né? O porco não foi... Cara, nesse ponto eu acho que os dois fazendeiros já tinham morrido, né? Sei lá. Foda-se. De cólera. Apesar que é só 21 anos depois, mas, né? Sei lá. Plausível, tá ligado? Não, dada a estimativa de vida daquela época, né? Não, na verdade, provavelmente eles foram draftados pra Guerra Civil. Não, pelo menos o Cutler lá deve ter ido servir na Guerra Civil Americana e morreu, né? Caralho, imagina os caras avançando assim os piquetes. Pelo porco! Pá, pá! Mas então, essa é a história de uma quase guerra. Eu só queria comer as batatas. Por causa de um território disputado. Se você tá curtindo esse rolê, estranha com gente esquisita. Tem como você apoiar a produção de mais episódios. Você pode se tornar membro no YouTube ou apoiador através do Apoia-se. Olá, eu gosto de dinheiro. Os links estão na descrição do vídeo ou do podcast, dependendo de onde você tá ouvindo ele. Agora, se você tá achando a gente muito folgado por lançar episódios só a cada 2 semanas... Não, agora que eu não vou mesmo. Eu já odeio trabalhar. Agora você falando, agora que eu não vou mesmo. Também dá pra resolver isso. Nossos membros e apoiadores recebem um material extra de cada episódio. São aqueles trechos que não foram pra edição final, tem a gente divagando sobre outros assuntos ou simplesmente se perdendo no assunto principal. Nossos apoiadores e membros recebem esse material na semana em que não tem episódio, eles têm esse episódio extra. Nessa semana, por exemplo, nós temos grandes momentos como esse aqui. Ali tem vários parceiros, quer dizer, a gente tá um pouquinho difícil de atualizar essa notícia, porque quem é parceiro dos Estados Unidos muda a cada semana. Mas assim, historicamente tem um monte de parceiros americanos, né? Japoneses, vários países ali são Coreia parceiros militares, Por isso que eu disse a coisa muda com uma certa frequência, porque quando o Trump pôs uma tarifa, Japão, China e Coreia do Sul iam fazer um acordo conjunto para enfrentar as tarifas do Trump. Tipo, é uma coisa, tipo... sem precedentes. Marvel Comics e a DCU se juntaram pra enfrentar um outro inimigo que surgiu. Mas, beleza. A Turma da Mônica. Cara, agora você pensou uma história forte, hein? Rapaz, se eu aposto Cebolinha e Mônica versus Homem-Aranha e Super-Homem. Mas nesse caso a Mônica seria o Trump, então acho que não. Vamos botar outra. Mas tá, quando as coisas... Quando a programação tá normal...
Ou também tem esse aqui. Achou a série, então é isso aí mesmo? Não, porque a quinta série muito bateu. Tem uma personagem chamada Socanon. Socanon? Socanon. E o Jason Momoa tá com um chapeuzinho de esquilo? Não. Mas ele é cabeludão, né? Não, mas ele tem 2 machadinhas muito pequenas pro tamanho dele. Pô, falando mal da machadinha do cara, pô. Saori, me disseram que esse tamanho de machadinha é normal. Tá? Juraram pra mim que é um tamanho normal. O que importa é saber usar, Saori. Exatamente, tá? Não tô discordando, não. É super normal, disseram pra mim, Saori. Por que você tá reclamando no episódio? E agora? Não. Isso aí é uma machadinha pequena? Isso é considerado pequeno entre vocês? É isso que vocês discutem no meio. Aí, piroca. Tá preocupado que a gente não tinha falado ainda? Não vi darwinismo, não vi piroca. Tá muito sério. Tá complicado. Então vá lá na nossa página do Apoia-se ou também no nosso canal do YouTube e, se você puder e quiser, apoie aí o nosso podcast. Então vamos pro resto do show. Minigame? O minigame é rápido, é bem rápido. Depende, se for aqueles de adivinhar o que é, você tá duvidando da nossa burrice. Eu vou falar 3 coisas que aconteceram. Vale e ponto, então. Uma é fake. Tá. Só que esse Que minigame ninguém contabiliza, né? Esse minigame é tão bom, Ninguém sabe o que tá acontecendo. tão bom, que eu achei 3 coisas que são verdade. Eu tive que ignorar uma e inventar outra. Mas é o que acontece. Não, Sim. mas você não tem ideia de quão próximo, quão real são as 3 coisas. Tá? Posso dar? Vai, manda. Preparated? Então vamos lá. Minigame sobre a política paquistanesa. Caralho, tá. Eu tô bem inteirado, Bem manda. específico. Pra vocês verem quão zoado é a política lá. De tretas não tretas, mas tipo assim, coisas engraçadas, blunders, como é que fala em português isso aí, pô? Atrapalhadas. Que os caras conseguem fazer, mano. Escuta só. Primeira, em 2019. Tudo que eu vou falar pra vocês aconteceu em 2019. Tá. A primeira aconteceu em junho. Tava fazendo uma audiência pública, o partido lá do governo que administra o Paquistão. Tava fazendo uma audiência pública super séria, contando sobre os acontecimentos numa certa localidade lá e etc. E alguém do partido oficial, que lá é assim, lá tem um partido oficial que tem a conta dele, eles vão lá e abrem uma live e todo mundo assiste aquilo lá. Né? O cara me abriu a live, filmando o ministro lá dando explicações pros jornalistas, tal, super sério, só que esqueceu de desativar aquele filtro dos gatinhos, tá ligado? Ok. Daí ficou a live assim inteira, os caras falando com os filtros de gatinho assim. Esse é o primeiro blunder, primeira atrapalhada. Segundo, daí aconteceu em agosto. O ministro paquistanês foi ao Twitter denunciar a crise na Caxemira e as atrocidades que estavam sendo acometidas. Ele estava reclamando que alguns oficiais não estavam conseguindo entrar no território e não tinham permissão para averiguar a situação do local. Daí ele foi lá no Twitter e foi xingar muito no Twitter, né? Só que na hora de ele marcar a ONU, ele marcou o perfil oficial do jogo Uno. Daí ele fala, pessoal, tá ligado? Olha só que atrocidades aqui, marcou o Uno, tá ligado? Real Uno. Tá. Daí, ainda em 2019, em outubro. Foi um ano e tanto. O secretário-geral do partido não gostou da presença de um comandante americano numa base indiana, perto da fronteira. E achou isso que fosse uma atrocidade. Daí ele mandou um ofício xingando muito pra Casa Branca. Deu 5 dias, ninguém respondeu ele. Daí ele, vou ligar pra esses caras. Daí passou pra assessoria dele, a assessoria dele conseguiu um telefone. Daí quando eles ligam pra um governo, um outro estado, não é direto pro presidente. É assessor com assessor, daí depois ele fala assim, segura pro presidente, daí um entra, outro, e eles conversam. Até porque eu não tô imaginando. Alô, Trump. Seguinte. Seu laranjo. Ô, Netanyahu, seguinte. Daí, só que assim, o único telefone que o governo, os assessores do Paquistão lá tinham, tava escrito White House Mess Hall. Isso é o nome do restaurante que fica dentro da Casa Branca, tá ligado? Daí, os assessores ligaram pra lá, caiu no pessoal da cantina, os caras falando, os Habib lá, ninguém entendeu nada, desligaram. Aí, ô Siri Cascudo,
Não, aqui é o Patrick. E aí eles ficaram putos, tá ligado? Porque, teoricamente, eles ainda têm relação diplomática, não se gostam, mas uma embaixada contra eles tem que ter essa comunicação, tá ligado? Porque aconteceu alguma coisa com o cidadão paquistanês, etc. Daí continuaram ligando. Lembrando que o Paquistão tem armas nucleares. Sempre bom lembrar que o Paquistão tem armas nucleares. Habibi, sei lá. Daí até conseguirem resolver a situação lá, os caras continuaram desligando, tá ligado? Depois que entenderam que funcionava, alguém explicou... Tu não pode ligar pra cá, aqui é um restaurante, tá ligado? Te vira aí, pô. Caraca. Ai. E uma dessas não é verdade. Uma dessas não é verdade. Não foi no Paquistão aquela história da fonte? Da fonte é do Paquistão. É do Paquistão, né? Que fonte? Aquela Lembra que que teve um minigame do Diego, eu acho. É, que o documento era falso e descobriram porque eles usaram uma fonte que não existia na época. Eles usaram Tá vendo? Calibri. Esses caras são foda demais, mano. Caramba, cara. Sim, é que lá... Deve ter sido em 2019, não foi? Então, é uma época parecida porque o Paquistão já tá há um tempo numa vibe política meio Brasil também, que tipo... House of Cards parece fraco do lado do que tá acontecendo se você liga pra ver o jornal. O paquistanês é tão bom quanto... Exato. E aí teve esse lance de que porque a fonte falsa era porque a filha de um político que tinha acabado de ser derrubada ali por esquema de corrupção e tudo mais, ela usou um documento falso pra dizer que não era dela, umas coisas. Lembrei. Então, da fonte. Paquistão fonte também. E tu diz de fonte mesmo, a fonte usada, que era inclusive a Calibre. Que seria introduzida só no Windows mais recente ali, antes do Windows ter sido lançado. Tá. Então, dessas três aí, qual que é fake? Tá, eu voto na... Tá. Você votou em qual? Não. O Diogo acha que é os gatinhos na live. Saori acha que é o Uno ter sido marcado errado. Cara, eu vou ir com o restaurante por ser diferente, até porque a história do gatinho eu acho que eu vi. Eu também acho que eu vi. Então eu vou com o restaurante, eles caras ligando pro restaurante. Só o meu BFF fez ponto. Pá. É, a do Uno é real e dos gatinhos é real. A do Uno eu não culpo porque eu já marquei arrobas que não são das marcas que elas realmente são em redes sociais, então eu entendo eles completamente. E assim, ó, tanto a live do gatinho, sei lá, ficou um tempo no ar, a galera tiraram super rápido no ar. O Twitter é a mesma coisa, o tweet do cara, só que assim, ó, a oposição em todo mundo, o que fez estardalhaço, pô, olha só que topeira, tá ligado? O print é eterno, né? Exatamente. Mas a dos gatinhos eu pensei mais que você tinha misturado aquela história do... Cara, teve um advogado, eu acho... Eu acho que foi durante a pandemia até. Que daí tava com esse filtro de gatinho. Daí, tipo, o cara entrou numa audiência com o filtro de gatinho, o cara falando lá, tá ligado? Eu pensei, acho que ele deve ter misturado as duas histórias aí, tá ligado? Eu vou mandar o screenshot pra vocês. Isso era um assunto super sério, assim, tu vê esses paquistanenses tem uma cara de sério, parece que tá sempre brabo, né? De repente uns gatinhos com bigodinho, tá ligado? Todo bonitinho ali. Tá, e olha só, e tem um quarto, tá ligado? Que eu tive que cortar, porque senão eu ia fazer um minigame com 4 alternativas. Três verdades. Essa é verdade também. Que essa aconteceu em julho. O secretário-geral do partido viu um vídeo de um avião por muito pouco assim, saindo da pista e desviando naqueles tanker. Silo? Não, é um caminhão que tem um negocinho redondo atrás, assim, cheio de combustível. Tá ligado? Tipo um caminhão de combustível, tá ligado? E por muito pouco o cara pega e desvia, tá ligado? Daí o bicho foi pro Twitter e meteu. O que esses mano tem com o Twitter, velho? Escapada por pouco de uma aeronave que poderia ter terminado em um grande desastre. Salvação milagrosa pela presença de espírito do piloto. Parabéns. Era um pedaço do trailer de GTA. Só que cortaram esse pedaço e ele recebeu e falou, grande piloto, tá ligado? E publicou lá. Que essa é real também, tá ligado? Ele me lembrou aquele senador dos Estados Unidos, do Texas. Como é que é aquele mala? Qual deles? Cuidado com o que você vai falar. Não, é que ele usou a conta oficial dele no Twitter pra curtir um post do Pornhub, se eu não me engano. Nossa. E aí tava lá, como é que é o Ted Cruz, pô. O cara tipo, ele é quase nível presidenciável pelos republicanos já. E aí tava lá, mostrava quem tinha curtido as coisas, né? Porque o Elon Musk tirou isso porque ele pagava uns micos também pelas coisas que ele tinha curtido. Tava lá um post do Pornhub, eu não lembro qual site de pornô, e tava lá, Ted Cruz curtiu. Tá ligado? Olha, dependendo, quem nunca, né? Tamo todo mundo julgando, eu acho que... Tamo só julgando, tudo errado aí. O que tem de errado, né, maior de idade? Ele é um péssimo ser humano, mas é maior de idade. A gente julga porque o cara se paga de puritano, né? Exatamente, sendo que não é o Pornhub que vai sair do Texas, vai sair do ar. Então, tava ameaçando sair uns sites pornô de alguns estados, né? Verdade.
Fechamos aí, bonitões? Vamos lá, vou puxar aqui. Tinha os comentários. Os comentários? Só Você botou no Docs? Não botei. Ah, tá. Você vai ler, então. Eu vou trazer uns pouquinhos aqui. O mais importante, acho que é só, talvez, o resultado da enquete pra você poder pôr no episódio dessa semana aí. Cara, Bora. isso é uma coisa que eu própria me ferrei. Você tem que começar a falar de novo. Sim, eu ia dizer, porque eu própria me ferrei com esse negócio, porque eu disse lá no começo, não, vai ser algo especial, em episódios especiais, e desde que eu falei isso, tem a porra de comentário em todo episódio. Não, tem isso exagerado. Eu sempre faço alguma coisa, ou vai ser comentário, ou vai ser uma brincadeira a mais, mas, pô, por que eu falei isso, cara? Que troca. Amo vocês. Senhores, nós fizemos a complexa pergunta que é: você aceita acabar com os mosquitos do mundo se isso fizer os chocolates sumirem do mundo também? Sim. Vocês têm palpites de quem venceu? Eu quero muito que os mosquitos tenham acabado. Não, mas a galera... Eu acho que a galera preferiu o chocolate. A galera não vai abrir mão de chocolate, pô. Ó, nós tivemos no Spotify, foram 11 votos. Não foi tantos assim. No YouTube teve mais interações, a gente teve 55 votos. Caramba! Cara, então, no Spotify, com apenas 7 votos, o vencedor foi sim, acaba com os mosquitos e leva o chocolate com 63%. Okay. 7 votaram nesse final, 4 votaram no... Não, eu quero chocolate. O chocolate já tá acabando por si só. E só tem gordura hidrogenada agora e é uma merda e... Nossa, é muito triste, mano. Não. Mas no YouTube, com uma amostragem maior, nós tivemos uma vitória do chocolate. Vocês estão tudo errado. Pela incrível margem de 1%. Caramba. Tá dentro da margem. 51% votaram não acabe com os mosquitos porque eu não fico sem chocolate. Isso aí não conta. 49% disseram sim, DDT nessa galera aí. Cara, 1%. A gente chegou à disputa mais apertada de mosquito versus chocolate. Impressionante. Foi assim, mas foi aqui. Por que a gente fez essa pergunta mesmo? É porque eu acho que eu tinha uma crença. Caralho, saúde. Agora eu sei por que tu quase infarta a Beatriz e o Joaquim, pô. Pô, imagina isso aqui todo dia, tá ligado? Não, ok, talvez seja Meu por isso. Deus! Chama o conselho tutelar, mano. Tá louco? Eu assusto meus filhos Ô, espirrando. Marco, aqui na tua cara, eu acho que... Deixa eu tirar aqui. Ai. E deixa eu ver se tem mais algum comentário pra nós trazer. Um dos comentários que eu achei mais curioso é a galera pegando no pé do Diogo. Tô louco. O que é sempre bom. Por quê? Pelo menos não é meu. É minha irmã de novo? Não é a sua irmã. Não é a sua irmã. Não é a sua irmã. Cadê? Ó, meu Deus. O usuário se chama D7420GKBKSXQGQIE5C01K. Obviamente é um bot. OS. Eu não sei se... Será que o Spotify gera nicks assim, se você não dá um nick pro seu usuário? Talvez sim. Que ele disse... Qual foi a recomendação feita no podcast pelo Diogo? Porque eu não entendi o que ele falou. É o Busões e Boletos. Busões e Boletos. Tá, não, é porque eu já tava bêbado. Não, eu já tava bêbado. Tava bêbado. Eu tava lá. Mas foi... Bêbado também. Não, mas... e foi o pior merchan da história, tá ligado? Porque eu fui falar assim, vou falar aqui, ó. O canal, o Busões e Boletos é o livro de RPG do meu cunhado. E o canal dele é Dados e Contracapas. Tá ligado? E daí no canal dele, do YouTube lá, ele fala sobre RPG, né? Tipo, sobre cultura nerd, tem Power Rangers, tem um monte de coisa, assim. E eu fiz o pior merchan da história, né? Porque, tipo, em um episódio eu acho que eu falei sobre o Dados e Contracapas, mas não dei nenhum contexto. Em outro episódio eu fui falar sobre Busões e Boletos e esqueci do canal do Dados e Contracapas. Não, mas agora eu até peguei o microfone pra dar uma defendida, por quê? Porque aquele episódio foi o ápice do caos desse podcast. Eu tive que colocar a explicação de uma piada das rapidinhas na propaganda. Porque senão não ia ter, entendeu? Essa era a minha situação. Então não culpem só o Diogo, culpem todos. O que a gente tá bebendo aquele dia? Aquele dia era o teu treco. Pois é. Era o teu treco. Pois é. Quer bagunça? Entendeu? E outro comentário daí foi do Tescaro que ele disse: onde eu compro busões e boletos? Você vê como o seu comercial é muito ruim, Diogo. As pessoas não sabem nem onde comprar o busão e boleto. Daí eu só mandei no grupo dos apoiadores lá, eu tenho que mandar em algum canal maior do... Link na descrição, arrasta pra cima, ativa o sininho, né? Foi de Americanas, é isso aí. Qualquer coisa entra no canal do Dados e Contracapas. Todo mundo digitando no comentário lá, eu vim aqui pelo Diogo. Sim, isso. E pelo você não precisa saber o podcast. Ó, e 2 comentários agora a ver com o Marco, que é o GU, disse o técnico vi, que eu não consigo falar o nome desse negócio, mano.
O técnico... Tá, meu Deus! O Tecno Viking é o meme mais clássico de todos, disse o GU. Mas aí o Lucas Herculano disse: eu também nunca vi esse meme, eu sou de 99. Não, mas 99... A gente é de 89. Caramba. Cara, acho que foi um dos primeiros memes que eu vi, cara. E outra discussão que a gente teve foi do Lucas, ele disse aqui, ó: de acordo com a minha pesquisa e dados pessoais que eu forneci ao ChatGPT, eu tenho de 20 a 30% de chance de nocautear em um embate até a morte um porco do mato. Pequeno. Ou um canguru juvenil. Ah, tá, consegue sim, vai lá, ô. E 10% contra um texugo. Que um porco do mato matou Robert Baratheon. E é gigante? Ele morre por um porco, ele é gigantesco. Então, eu fui num zoológico esse fim de semana, né? E eu garanto pra vocês que eu não tanco quase nada do que eu vi lá. Cara, todos os animais que eu vi, eu perco. Essa galinha da Angola, se ela tiver gripada no dia que a gente trocar soco, eu ganho. Nem pinguim, cara, já viu? Se tiver uma horda de pinguins, tu corre, entendeu? Já viu aqueles vídeos que, tipo, tem uns zoológicos que botam, tipo, um cabo de guerra? Você fala, mano, muito legal aquilo, cara. Geralmente, você olha assim e você vê que é, tipo, o tigre tá, tipo, só brincando, assim, tá ligado? Ele tá segurando, assim, e o cara tá lá fazendo muita força só pra ficar parado. Cara, pra mim, o mais assustador ainda é o gorila, mano. Ó, e o último aqui, o Matheus Noblaut 736966 no... Tá no Harambe, né? Não, aí deu errado. Não, te mandar vídeo pra você. Meu Deus do céu, gato. Cara, bota esse vídeo na live. Vai. Comentários, né? Foda-se. Deixa eu tirar o som. Vou ter que... Você vai mandar no WhatsApp? Mandei no WhatsApp lá no nosso grupo. E o Telegram, Marcos? Porque você não logou no Telegram ainda, né, Marcos? Não. Não, eu sei que o Marcos... Não loguei, né? Mas o Marcos tá esquisito, ele tá sério. Ele tá estranho, né? Vou mandar lá pros apoiadores. Ele aqui enquanto a gente falava, pô. E o último que eu ia trazer aqui, ó, essa aqui é do Matheus no Black 73696. Ele se referindo ao episódio ali dos polinizadores do Diogo, ele disse: de quem foi a ideia dessa thumb? Tragam um prêmio e internem num hospício. Pra quem não viu a thumb, é o episódio do Socorro Me Ajude, Step Abelha. E é uma abelha presa dentro da máquina de lavar com a bunda dela pra fora. A bunda da abelha. Eu já não entendi muito bem esse meme, cara. Também não sei o que é. Não. Ted Cruz sabe sobre o que é. Ted Cruz curtiu. Que o Ted Cruz já viu. Fechamos aí, bonitões. Closed. Fechou. Acabamos cedo hoje. Valeu, galerinha. Abraçou. Valeu, falou. Ninguém escutou essa hora. Você não tem microfone pra falar, mulher. Tomar no seu cu. Você Não Precisa Saber Podcast é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição ficou por conta de Saori Almeida. Para mais detalhes, imagens, você pode conferir o nosso site ou também chegar aí no nosso YouTube ou na nossa página do Apoia-se. Também dá para seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Todos esses links estão na descrição desse episódio. Se quiser mandar uma sugestão ou uma correção de alguma coisa que a gente falou aqui, você pode mandar um e-mail para você, nprecisapodcast@gmail.com. Foi. O microfone tá ruim, Sal. Eu não sei. Mas tá ruim mesmo ou ele só tá fazendo piada? Mas eu acho que ele tá longe. Não, eu tô aqui perto dele. Eu tô ouvindo certinho. Alô? Longe, meu microfone tá parece... Não, agora tu foi pra puta que pariu. Caramba. Primeiramente, essa é a casa da minha mãe, tá? Sim, eu vim pra puta que me pariu. Eu não tinha pensado nisso. Perdão.